Chegamos hoje ao fim do ano litúrgico, com a festa de Jesus Cristo, Rei do Universo. As leituras bíblicas desta celebração mostram-nos alguns aspectos da realeza de Cristo. A primeira leitura, tirada do livro do profeta Ezequiel, traça o retrato de Deus como um rei pastor que cuida do seu povo, com a ternura da mãe que protege e acompanha o seu filho em todas as situações. Com o salmo responsorial manifestamos ao Senhor o desejo de deixar que seja Ele verdadeiramente o nosso pastor, porque com Ele nada nos faltará. O trecho do Evangelho que vamos escutar completa essa imagem. Jesus refere-se a Deus como o pastor, que, falando de nós e para nós, nos compara às ovelhas ou cabritos, segundo o acolhimento e serviço que tenhamos prestado uns aos outros, e especialmente às pessoas mais vulneráveis e necessitadas com quem Ele mesmo se identifica. O reinado de Deus manifesta-se, portanto, quando somos capazes de reconhecer Jesus ao nosso lado, vivendo e sofrendo, chorando e rezando, celebrando e alegrando-se, pedindo ser aliviado, servido, defendido, curado, respeitado. Unimos-nos aos jovens de Portugal que hoje em Roma recebem, ou já receberam, das mãos do Santo Padre, os símbolos para a Jornada Mundial da Juventude, que se realizará no nosso país em 2023 e que começamos a preparar desde agora com os jovens dentro e fora da Igreja.
perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Concedei propício em todas as criaturas libertas da escravidão, sirvam a vossa majestade e vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor Deus: Eu próprio irei em busca das minhas ovelhas e hei de encontrá-las. Como o pastor vigia o seu rebanho, quando estiver no meio das ovelhas que andavam tresmalhadas, assim eu guardarei as minhas ovelhas, para as tirar de todos os sítios em que se desgarraram num dia de nevoeiro e de trevas. Eu apacentarei as minhas ovelhas, eu as levarei a repousar, diz o Senhor. Hei de procurar a que anda perdida e reconduzir a que anda desmalhada. Tratarei a que estiver ferida, darei vigor à que andar enfraquecida e velarei pela gorda e vigorosa. Hei de apacentá-las com justiça. Quanto a vós, meu rebanho, assim fala o Senhor Deus. Hei de fazer justiça entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e cabritos. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Uma vez que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, do mesmo modo que em Adão todos morreram, assim também em Cristo serão todos restituídos à vida. Cada qual, porém, na sua ordem. Primeiro, Cristo, como primícias. A seguir, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. Depois será o fim, quando Cristo entregar o reino a Deus seu Pai. É necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo que será aniquilado é a morte, porque Deus tudo o submeteu debaixo dos seus pés. Quando todas as coisas lhe forem submetidas, então o próprio Filho se há de submeter àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os seus anjos, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão na sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era peregrino e me recolheste, não tinha roupa e me vestiste, estive doente e vieste visitar-me. Então estava na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe dirão: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando é que te vimos peregrino e te recolhemos, ou sem roupa e te vestimos? Quando é que te vimos doente ou na prisão e te fomos ver? E o rei lhes responderá: em verdade vos digo, quantas vezes o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Dirá então aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o demónio e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era peregrino e não me recolheste, estava sem roupa e não me vestistes, estive doente e na prisão e não me fostes visitar. Então também eles lhe hão de perguntar: Senhor,
Quando é que te vimos com fome ou com sede, peregrino ou sem roupa, doente ou na prisão, e não te prestamos assistência? E ele lhes responderá: em verdade vos digo, quantas vezes o deixastes fazer a um dos meus irmãos mais pequeninos, também a mim o deixastes de fazer. Estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação. Depois de vermos esta parte final do capítulo 25 do Evangelho segundo São Mateus, para ver bem, convém ter presente como é que estes textos surgem. E sabemos que Mateus é um judeu que escreveu o seu Evangelho, a melhor corrente do Evangelho de Mateus foi escrita para mostrar aos judeus que o Messias que eles esperam é Jesus Cristo. Por isso, a forma de expressar e a forma de construir o discurso é ao gosto, é ao estilo daquilo que os judeus estavam habituados. E eles estavam habituados a pregações assim muito inflamadas, com umas cores muito garridas, de alguma forma estavam habituados a uma retórica muito exuberante. Daí que, para se lhe falar a eles, tinha que se manter assim as cores bem vivas e os extremos bem vincados. Daí que não se pode, a meu ver não se pode, efetivamente, levar o texto à letra, porque se assim for, nós podemos cair em dois erros que acontecem muitas vezes. Perante isto, ficamos com medo, ficamos com receio. Ora, o Evangelho, a Boa Nova, nunca tem como objetivo, a Palavra de Deus nunca tem como objetivo provocar medo, embora nós saibamos, e refletimos isso aqui há tempos, que o medo é aparentemente um bom recurso pedagógico, porque se tens medo fazes aquilo que a gente quer. Mas não é isto que o Senhor quer. Não nos quer provocar medo. Por isso, quando a Palavra de Deus ou as coisas da religião nos provocam medo, alguma coisa está mal. Alguma coisa está mal. Ou então, pode parecer que ao ler este texto eu coloco-me do lado dos bons. Eu faço isso, portanto, eu sou bom. Quer uma, quer outra, são interpretações que o texto não permite, não são legítimas. O que o texto nos quer ensinar nesta pregação que Mateus faz é como é que se aprende, como é que se faz, como é que um cristão há de ser. Como é que um cristão há de ser? No fundo, como é que um indivíduo se há de deixar transformar por Deus? E aqui ficamos com aquela ideia de que também, desculpem, agora estou a ficar muito repetitivo, que há dias refletíamos sobre a relação entre as três virtudes teologais, né? A fé que se professa, depois ao professar-se a fé, nós naturalmente tomamos consciência de uma esperança e para irmos do que somos àquilo que esperamos, caminhamos pela via da caridade. E é da caridade que o texto nos fala. Vinde benditos do meu Pai, recebei como herança o reino, que vos está preparado desde a criação do mundo. E como é que nós recebemos o reino, que não é no fim dos tempos, mas é agora? Como é que nós vamos recebendo o reinado de Deus? Como é que isto acontece? Quando um pobre marginalizado tem fome e dá-nos de comer, tem sede e dá-nos de beber, ou seja, quando prestamos assistência, de acordo com o texto, quando prestamos assistência àqueles que precisam, nós vemos Deus. Ver não no sentido dos olhos, como estamos a ver agora, mas ver no sentido de entender, de perceber, de entrar dentro desta dinâmica. Nós entramos na dinâmica do reinado de Deus a partir do momento em que vivemos a lógica da caridade. Não é a lógica da filantropia, nem a lógica do simples auxílio humano. Isso é o mínimo. Isso é comum a todas as pessoas. Só alguém que é totalmente desarranjado das ideias é que não ajuda ao seu próximo. Mas não é isto, é mais.
É amar ao estilo de Jesus. Quando nós procuramos amar ao estilo de Jesus, nós percebemos quem é Jesus, vemos a sua glória e participamos já do seu reinado, ou seja, da sua forma de se organizar. Por isso não vamos estar cá com medo de que, tal, será que eu vou para o céu, será que não vou? Uma vez que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque do mesmo modo que em Adão todos morreram, assim também em Cristo serão todos restituídos à vida. Não sei o que diga São Paulo. O que é que quer dizer com isto? Esta coisa de estarmos a correr com medo do inferno, correr a fugir do inferno, isso é das coisas mais perversas e doentias que podemos ter na nossa espiritualidade. A caridade, a vida em Cristo, a vida moral, não é para nós fugirmos do inferno. A caridade, a vida em Cristo, a vida moral, é para nós sentirmos, vivermos e vivermos de uma forma prazenteira o amor que Deus nos habita. Ou seja, nós vivemos ao estilo de Cristo porque nos sentimos bem, porque isso nos faz felizes, porque isso nos liberta, porque isso faz de nós, homens e mulheres, plenos. É por isso que nós amamos o nosso semelhante. Porque só amando o nosso semelhante é que nós somos capazes de perceber, sentir e saborear o amor de Deus. Às vezes eu dou comigo a pensar que Deus, se calhar, era bom que não gostasse tanto de nós. Eu explico porquê. Ele gosta tanto de nós que nos deixa livres. E assim a gente, se ele não gostasse tanto, a gente era obrigado. Ele deixa-nos livres. E acima de tudo, gosta tanto de nós que nos deixa de tal maneira livres que nós só experimentamos o amor dele quando queremos gostar. Estamos a ver a ideia? Nós só experimentamos o amor de Deus quando, no exercício da nossa liberdade, e quando nos apetecer, nós quisermos amar aos estilo de Jesus. Por isso, não somos nós que saltamos fora do reinado de Deus. Peço desculpa, não é Deus que nos põe fora do seu reinado, nós é que nos escolhemos. E aqui o Senhor fala, quer no Evangelho, quer na primeira leitura, em ovelhas e em cabritos. Vamos falar um bocado de pecuária, de agricultura, já que estamos na missa, não está mal que falemos de pecuária. Se olharmos um bocadinho para os cabritos e para as ovelhas, nós vemos duas características. Os cabritos são assim, é um animal que anda mais sozinho, é mais duro, mesmo o seu alimento é mais robusto. Aliás, quando a gente quer limpar um terreno grande, o que é que a gente lá põe? Mete cabritos. É ou não é verdade? É, não é, irmã senhora? Mas os cabritos comem tudo, quer dizer, por exemplo, na Serra do Gerês, temos lá aquelas cabras de Gerês, que aquilo tem uns cornos tremendos, e além disso, andam por todo lado, comem tudo que aparece à frente. Ou seja, é um animal robusto. Em última instância, é um animal autossuficiente, que pode ficar sozinho, que se desenrasca. Isto é o nosso grande pecado. Nossa autossuficiência. E acharmos que nos podemos desenrascar. Ao passo que as ovelhas andam todas umas coladinhas às outras, e quando está muito frio, juntam-se todas para, de alguma forma, se aquecerem reciprocamente. E precisam que alguém as encaminhe, precisam de alguém que as leve, digamos assim, para sítios mais confortáveis. E não convém que fiquem cá fora durante a noite, porque são mais frágeis. E nós, diante de Deus, somos cabritos ou somos ovelhas? Diante de Deus, eu cá sei, eu cá tenho a minha autossuficiência, eu cá me desenrasco, ou estou com frio, preciso que tu me aqueças, eu tenho que me colar aos meus irmãos e estou sedioso que tu me digas para onde é que eu devo ir para passar a noite de uma forma mais confortável. Somos cabritos ou somos ovelhas? Mais, usando a imagem do pastor, que nos aparece na primeira leitura da profecia de Ezequiel, convinha ter presente quem foram os destinatários primeiros desta profecia. Recordemos que esta profecia foi escrita na altura em que o povo hebreu estava exilado. Reparem, o povo hebreu vivia na Palestina. A Palestina foi a terra prometida dada por Deus
quando os retirou da escravidão do Egito, e eles, já sabemos porquê, foram, digamos assim, tomados pelo Império da Babilónia. E quando o Império da Babilónia entra pela Palestina dentro, os que puderam fugiram. Fugiram para o Egito, fugiram para outros países distantes, para não serem, digamos assim, exportados para o exílio. E a potência ocupadora só levou para a Babilónia aquelas pessoas que, em razão da sua profissão, em razão da sua posição social, em razão do dinheiro que tinham, lhes era interessante. E na Palestina ficaram apenas aqueles, digamos em linguagem de hoje, trabalhadores indiferenciados, pobres e miseráveis. Portanto, esta profecia é feita para homens e mulheres que vivem miseravelmente, que vivem dos seus rebanhos. E então diz uma coisa que se calhar é também alentadora para nós. Foi alentadora para estes judeus que ouviram pela primeira vez e continua a ser alentadora para nós. Diz então o Senhor: eu próprio hei em busca das minhas ovelhas e hei de encontrá-las. Como um pastor vigia o seu rebanho, quando estiver no meio das ovelhas que andavam desbanhadas, assim eu guardarei as minhas ovelhas. Por isto é como. Não é levar à letra, literalmente, linearmente, a figura do pastor e das ovelhas. Para as tirarem de todos os sítios onde elas se desgarraram, num dia de nevoeiro e de trevas. Olhem que giro. Deus, como um pastor, vai tirar-nos dos lugares onde nós nos desgarramos num dia de nevoeiro e de trevas. É interessante notar que, quando o Catecismo explica o que é o pecado original, diz que é como que uma nebulosa que nos impede de ver com clareza. Então, Cristo acaba por ser a resposta a esta promessa que Deus faz no Antigo Testamento. Na Vigília Pascal, quando o Padre acende a luz, o lume novo, e acende o círio, quais foram aquelas 3 vezes que ele, cantar é uma maneira de dizer, que ele diz em alta voz: eis a luz do mundo. Eis a luz do mundo. É esta luz que nos há de guiar no meio das trevas, da escravidão e no meio do nevoeiro. Ou seja, quando nós virmos mal, é Cristo a luz do mundo. E esta luz do mundo é que faz o exercício de apacentar as ovelhas. Como? Leva-as a repousar, reconduz a que anda tresmalhada, trata a que estiver ferida, dará vigor à que andar enfraquecida. Ou seja, Cristo como pastor, ou seja, usando esta imagem, espera que a sua igreja, continuadora da ação de Cristo, bom pastor, cuide de todos aqueles que estão desmalhados, perdidos, cansados, maltratados e por aí adiante. Portanto, a nossa forma de vermos a luz é iluminarmos estas circunstâncias com o amor de Deus. Mas pode também acontecer, e se lermos apenas Mateus 25 e muito do nosso discurso de igreja, pode parecer que nós só olhamos para os pobres e para os miseráveis. Então a igreja é uma igreja de pobres e miseráveis ou apenas para os pobres e miseráveis. Não, a igreja é para todos. E velarei pela gorda e vigorosa, diz o Senhor. Tratarei da que estiver ferida, darei vigor à que anda enfraquecida e velarei pela gorda e vigorosa. Ou seja, é tudo, é toda a gente, é toda a gente. Esta coisa de muitas vezes usar a espiritualidade cristã para sutilmente fazermos um discurso que, digamos assim, desconsidera, que procura, deixa-me usar a expressão, atacar aqueles que, em razão do seu trabalho, em razão daquilo que herdaram, em razão das suas capacidades, têm algumas coisas, têm posse, têm património, isso também não está bem. Isto também não está bem. A Igreja é para todos, para todos. Hei de apacentá-las com justiça, ou seja, dar a cada um aquilo que é seu. Por isso, hoje, ao celebrarmos a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, não estaria mal que nós retomássemos aquela ideia, uma das ideias que o Papa Francisco nos fala naquela exortação apostólica que ele diz que quer que seja o programa pastoral para estes tempos, que é Evangelii Gaudium,
em que nos diz que o tempo é superior ao espaço. Este binómio é muito interessante. Porquê? Porque em termos espaciais, em termos de construção, em termos de objetivações, nós podemos fazer as coisas todas muito certinhas. Fazemos tudo muito certinho. Mas aquilo que importa não é apenas a concretização, é a dinâmica que foi capaz de dar origem a essas concretizações. Portanto, não importa aquilo, não importa só aquilo que se faz esporadicamente, importa sim a dinâmica que deixamos que o Senhor instaure na nossa vida para vivermos o seu reinado, ou seja, vivermos de acordo com a sua forma de entender, com a sua forma de ver, com a sua forma de querer. E aqui está o binómio que há pouco acenei, entre cabritos e ovelhas. Queremos ser autossuficientes, nós cá nos enrascamos e temos a nossa cabeça e a nossa cabeça é que está certa, ou queremos ser mais humildes e, não desconsiderando as nossas capacidades, os nossos valores, deixarmos que as nossas ideias, a nossa mentalidade, a nossa forma de ver a vida seja fecundada, seja instruída por Jesus Cristo. O que é que a gente quer? O que é que a gente quer? Queremos ser autossuficientes ou queremos ser suficientemente autónomos vivendo o amor de Deus? Dito de uma forma muito simples. Queremos estar no reinado de Deus ou queremos recusar o reinado de Deus? Por isso hoje, ao celebrarmos a solenidade do nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, não está mal que pensemos no modo como nós queremos pertencer a este reinado. Se por autossuficiência ou porque fazemos uma experiência de tal maneira sublime, de tal maneira intensa, que podemos dizer que o céu que nós esperamos já o vemos e sentimos aqui e agora, na medida em que somos expressão da caridade de Deus junto daqueles que estão ao nosso lado. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Os homens, para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. No há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos pelos mais pobres deste mundo, que tenham um lugar privilegiado no coração do Pai. Invoquemo-lo por Cristo, Rei do Universo, dizendo: Senhor, venha a nós o vosso reinado. Pela Santa Igreja e por todos os seus filhos, pelos pobres e por aqueles que os assistem na fome, na doença ou na prisão, oremos.
Pelos bispos, presbíteros e diáconos, e por todos que, imitando o bom pastor, orientam os fiéis para o seu reino, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos doentes, prisioneiros e condenados, pelos que esperam ver despontar a salvação, e por todos os moribundos e defuntos, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos que veem Cristo em cada homem, pelos servidores dos que mais sofrem, e pelos que têm fome e sede de justiça, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos que hoje celebram o seu aniversário, Irmã Maria Rosa, Pedro Malheiro e João Palha, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos fiéis que vivem à luz do Evangelho, pelos que nunca o descobriram nem viveram, e por aqueles que por ele dão a própria vida, oremos. Senhor nosso Deus, que nos enviaste o vosso Filho não para condenar, mas para salvar todas as pessoas, dai-nos a graça de o reconhecer nos mais pobres e desprezados deste mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os sacrifícios da reconciliação humana e pelos méritos de Cristo, vosso Filho, concedei a todos os povos o dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Com o óleo da alegria, consagraste sacerdote eterno, o Rei do Universo, o vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, para que, oferecendo-se no altar da cruz, como vítima da reconciliação, consumasse o mistério da redenção humana e, submetendo ao seu poder todas as criaturas, oferecesse à vossa infinita majestade um reino eterno e universal, reino de verdade e de vida, reino de santidade e de graça, reino de justiça, de amor e de paz. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os corpos celestes, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Senhor,
vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons na mão soberana do vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos do Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Jorge e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viver na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
alimentar-se com o pão da imortalidade, fazei que, obedecendo com santa alegria aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, mereçamos viver para sempre com Ele no Reino Celeste. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tomando consciência que vemos a Deus quando exercemos a caridade e aí sentimos o seu reinado, ide em paz.